E aí, galerinha do sétimo ano, beleza? E aí, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Olha só, essa é a primeira das nossas 3 aulas de hoje. O nosso assunto, nós vamos falar sobre as regiões naturais do Brasil, os domínios morfoclimáticos. Nossa, que nomão, hein? Domínio morfoclimático. Para entender o que são esses domínios, nós precisamos entender algumas coisas que nós já estamos discutindo em sala de aula. Nós já discutimos que o Brasil ele tem um território de tamanho continental, do tamanho de um continente. E isso vai favorecer o quê? Vários tipos de paisagens, não é? Vários tipos de paisagem. O Brasil não tem um único tipo, ele possui vários. Por que ele tem vários? Por causa do tamanho, porque ele é muito grande. Cada região, ela tem uma paisagem específica. E vamos entender o seguinte, o que é região? É uma área dotada de características próprias. Por exemplo, a região que a gente mora, o centro-oeste, ele tem como característica principal, dominante aí, o cerrado, tá? O cerrado é o nosso tipo de vegetação, a nossa região aqui, Goiás, ela é dominada por quê? Cerrado. E o clima, como é que é o clima? Aí isso daí são detalhes que nós vamos ver ao longo da nossa explicação, tá? Vamos entender o seguinte, o que é os domínios morfoclimáticos? Eles são elementos naturais, como o relevo, o clima, a vegetação, a hidrografia, ou seja, aquela corrente de rios, e os solos que compõem a paisagem. São interdependentes, mais ou menos eles dependem um do outro e integram entre si. Essa combinação resulta na formação de espaços diferenciados, que são os chamados domínios morfoclimáticos, ou seja, aquele tipo de solo que vai passando de uma transição para outra, o tipo de vegetação, os rios que compõem ali determinados lugares, isso daí os domínios são os domínios morfoclimáticos. Vou dar um exemplo para vocês agora desses domínios aqui. O Brasil, ele tem como domínios morfoclimáticos o amazônico, o cerrado, mares de morros, caatinga, as araucárias e as pradarias. Nós vamos ver eles em separados, tá? Em um outro momento aqui, tá? Espero que vocês estejam entendendo, compreendendo. Embora seja uma regionalização com base em combinação de elementos naturais, não podemos desprezar a integração da sociedade nesses espaços, porque os seres humanos atuam nos espaços. Lembra que a gente disse que a paisagem também sofre alteração pela ação humana? Então, a gente não pode desprezar a ação humana nesses domínios morfoclimáticos. Beleza, gente? Continuem aí, eu volto em um outro vídeo e não se esqueçam de fazer as atividades e de ler o texto. Beleza? Um abraço, até mais.